Vamos lá, live sobre a neurose obsessiva. Entender a neurose obsessiva é entender, como Freud dizia, esse adoecimento não do corpo, mas do pensamento, da forma como se organiza o pensamento. A coisa mais importante para entender, a gente vai começar falando das características e depois a gente tenta entender a origem, mas a gente está falando de uma organização, de uma estrutura, né? Aonde a culpa tem um papel fundamental. Então, tudo tem que ser pensado, repensado. Como Freud dizia, o neurótico obsessivo é o escravo da culpa. Tudo tem que ser pensado, repensado, porque a possibilidade de algum erro, de alguma falha ou de algum problema, isso é o que eu estou no discurso consciente, né? A gente também tem um discurso ali por trás inconsciente. Mas o que está ali no discurso consciente é isso. Então, tudo tem que ser pensado, repensado. Uma das chamadas que eu fiz, eu até dizia assim, uma frase, né, que um neurótico obsessivo me disse, eu achei fantástica, ele falou: Marcelo, eu só consigo tomar uma indecisão. O que acontece é que quando eu tenho que decidir algo, eu procrastino tanto, vai me dando uma angústia de escolher errado, os pensamentos invadem de uma forma incontrolável, que chega uma hora que a vida decide por mim. E mesmo a vida decidindo pela pessoa, ela ainda fica se martirizando, se torturando de por que não tomou uma atitude, por que ela não decidiu, que aquilo que acabou se resolvendo pela vida não foi o melhor. Então, é um aprisionamento, né? É um escravo da culpa. Então, essa é a principal característica. A gente está falando de quê? Num apanhado geral. A gente está falando de uma culpa incessante, uma paralisia, uma procrastinação, já acabei falando, porque se você tem tanto medo assim de errar, tanto os pensamentos te invadem, prós, contras, aquele atordoamento que a gente vê, né? O que vai estar acontecendo, então? Esse sujeito está paralisado. Está paralisado, está preso na culpa, está preso no medo de errar, está preso na invasão dos pensamentos, enfim. Fala umas características aí, antes da gente explicar por que isso acontece. Freud tem uma explicação, uma vasta explicação, brilhante, sobre, caramba, por que acontece? Alguém se organizar, por que alguém precisa ter isso que ele chamou desse adoecimento no pensar? Sim. E uma característica, assim, antes de eu falar de outras características, eu queria retomar aqui a fala do Marcelo, para lembrar vocês, para quem conhece, é claro, quem não conhece vai conhecer agora, 2 textos fundamentais do Freud sobre neurose obsessiva. Na verdade, eu vou me referir a um deles porque o outro é mais controvertido. Vou falar sobre o Homem dos Ratos. Né? Nesse texto, um texto assim grande que o Freud produz, né, com um relato assim precioso e detalhado de um caso clínico que ele trata, que ele vai chamar de O Homem dos Ratos. Ele vai falar justamente dessa indecisão em vários momentos da história desse homem, desde a história de um óculos que ele tem a dívida do óculos. Um óculos que ele compra, mas que é um tenente que paga, mas o que entrega é outro, e aí tem uma confusão que eu não vou recuperar aqui agora por uma questão de tempo, mas começa uma confusão de óculos. Tem uma história em relação à dama que ele ama, que tem uma passagem que ele fica na rua pegando uma pedra e colocando no meio da rua, porque a dama que ele ama ia passar numa carruagem junto com um primo que ele achava que tinha alguma coisa com a amada dele, essa dama. Então ele fica, vou botar aqui uma pedra para que eles capotem na carroça e morram. De repente ele diz, não, peraí, não, porque eu amo a minha dama, então não vou fazer isso. E ele conta para o Freud que ele fica repetidas vezes fazendo isso até a carruagem chegar. Um outro momento onde ele tem que subir uma colina, descer uma colina, e não se decide se sobe, se desce, o que ele faz. Então, isso que o Marcelo fala, o Freud já vem documentando desde o início do século XX essa questão da indecisão na neurose obsessiva. Uma outra característica importante na neurose obsessiva, e aí está falando de característica, né? Não da origem das coisas. Que até para quem
de repente, tiver ouvindo, poder se identificar e dialogar com isso, né? Sim. É importante, assim, olha, eu vejo para pacientes assim, neuróticos obsessivos, quando eu começo a relatar algumas características, ele fala assim, caramba, então não só acontece comigo? Porque anote aí, para deixar guardado, é um processo muito solitário. Esse processo do pensar, esse adoecimento do pensar, ele gera uma certa solidão no sofrimento muito grande. Talvez seja uma das principais características que apareça no consultório na relação de transferência, do tipo, ninguém pode me ajudar, ninguém vai conseguir me tirar disso, eu não tenho jeito mesmo. Então, tem uma solidão no sofrimento. Sim, sim. E aí uma outra característica também que é muito comum aparecer em neuróticos obsessivos são as questões ritualísticas. Aquelas coisas do tipo, para sair de casa eu preciso verificar se todas as janelas estão fechadas, vou sair de casa, aí aparece a indecisão de novo, não sei se fechei todas as janelas, ou toda vez que tal coisa acontecer, eu tenho que fazer tal coisa, senão uma outra coisa vai acontecer que eu não quero que aconteça, né? Que aí, como o Marcelo fala, tem um medo, né? Associado a uma culpa aí, que a gente vai explicar daqui a pouco um pouco melhor. Isso não é à toa a famosa frase do Freud, do texto de 1907, depois de Totem e Tabu também, de que o neurótico obsessivo ele cria uma religião para ele mesmo, né? Por que uma religião? E aí essa explicação já vai explicar bastante dessa apresentação, porque tem um conjunto de regras que, se você violar, tipo um pecado, existe uma punição severa, né? Na fantasia, mas existe uma punição severa. Então tem um conjunto de regras, tem um conjunto de rituais. Por isso que Freud olhou e falou, caramba, isso é muito parecido com uma religião meio assim, Antigo Testamento, uma coisa severa, onde as regras têm que ser cumpridas, os rituais precisam ser, né, realizados para que algo de muito grave seja evitado. Sim. E aí o que fica rondando, na verdade, não há um pensamento, eu sei o que de grave vai acontecer, a gravidade vai se deslocando de um lugar para outro. Eu já ouvi vários relatos, como, por exemplo, pessoas que na infância, e aqui a gente não conta casos de pacientes, então eu vou falar algo genérico, mas que é muito comum de encontrar também em pacientes neuróticos obsessivos. Na infância eu me lembro de desejar que eu achava que eu ia morrer, e eu dizia, não sou eu que vou morrer, é a minha vizinha que vai morrer. Mas a minha vizinha, eu gosto dela. Não é justo que ela morra, então não é a minha vizinha, é a mãe da minha vizinha. Mas também não. E ficava comutando essa sentença de morte de uma pessoa para outra, e é curioso, às vezes eles fazem coisas assim, inusitadas, às vezes, não, então ninguém vai morrer, isso aqui, essa coisa de ruim que vai acontecer, vai para a Lua. Um certo pensamento mágico também na hora de organizar esses temores, essas possíveis punições, esses possíveis castigos, que é uma outra característica da neurose obsessiva, uma fantasia de controle muito grande. Inclusive a própria fantasia, às vezes. Uma necessidade de controle, né? Sim. Porque perder o controle significa se deparar em algum momento com aquela angústia insuportável. Continua? Continua. E aí o que acontece nesse tipo de organização é isso, assim, tem uma angústia insuportável, um medo insuportável, mas vamos trazer aí contribuições e coisas, eu acho que funcionam de uma maneira muito boa. Bom, um ponto que eu quero chamar a atenção, que na verdade Freud, ainda num linguajar não psicanalítico, mas lá em 1894, nas Neuropsicoses de Defesa, esse importante texto, ele fala o seguinte, no neurótico obsessivo, ele separa o afeto da representação. Isso antes de toda a psicanálise. Então, ele dizia o seguinte, olha, o afeto, aí eu estou falando pré-psicanalise, separa da representação. O que quer dizer isso na prática? Né? E avançando. Tem uma frase muito mal compreendida que diz o seguinte, o neurótico obsessivo, ele erotiza os pensamentos. Erotiza, então ele só pensa em coisas libidinosas. Não, quer dizer o seguinte, que
o pensamento dele tem o papel de substituir a ação. Então, é por isso que a libido, a energia psíquica que é gasta não na ação, mas no pensamento. Então, é por isso que os pensamentos invadem e eles são recorrentes e quase incontroláveis, inclusive esses de punição. Isso é que quer dizer essa erotização. Então, pensa, olha só a paralisia que vai trazer para a vida, a dificuldade de tomar decisões, a dificuldade quando você justamente pensa naquela intensidade, daquela forma ruminativa, para não ser obrigado a agir, para não ser obrigado a se posicionar. Então, aquilo que a gente fala, né, que você produz uma ação na materialidade do mundo para alterá-lo, né, que é uma construção que o Freud entende ali na questão das pulsões, isso vai estar carregado aonde? No pensamento. Daí, esse adoecimento do pensamento. Eu acho que esse ponto é importante. Sim, e nesse ponto da erotização que o Marcelo falou, uma segunda dimensão disso, recuperando outra sentença famosa do Freud, ele vai dizer que a vida sexual o sintoma é a vida sexual do neurótico. Não que a vida sexual do neurótico se resuma aos seus sintomas, mas essa frase ela quer dizer o seguinte: uma vez que todo sintoma neurótico ou todo comportamento neurótico é tributário de um conflito intrapsíquico entre as exigências da sexualidade infantil e as exigências do ideal do eu, já que isso é sempre verdade, os sintomas são uma tentativa de descarregar a libido que estaria associada à sexualidade infantil. Daí dizer que o pensamento no neurótico obsessivo é erotizado, porque aqueles pensamentos, em última instância, estão substituindo desejos da sexualidade infantil. Essa seria uma segunda dimensão disso que o Marcelo falou. Aí. Foi mal. Chega aí, estava indo, já foi mais fundo, mas tudo bem. Você não avisou? Ele gosta da teoria, eu também gosto. Então, um outro aspecto que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, muito importante, é num exemplo. Aconteceu uma briga de família. Vamos lá, está chegando o Natal, então vamos fazer um negócio, um bom exemplo. Briga de família no Natal. Esse paciente vai chegar no teu consultório, por exemplo, vai te contar da briga de família. Cara, ele é capaz de te contar isso e de narrar de uma forma tão equalizada. E aí tem um mecanismo muito importante, que Freud sacou, Lacan sacou. Ele vai, contar assim. Ele não vai estar... Se você perguntar assim, mas você sentiu raiva? Ele vai dizer não. Olha que interessante. Ao contrário da histeria e de outras organizações, né, até da fóbica nesse caso, o neurótico obsessivo ele não precisa tirar tantas coisas da consciência. Por isso que às vezes é tão difícil a análise, porque ele sabe, não tem ali algo a ser revelado, ele te fala. Não, só que ele vai te falar assim, houve uma briga de família, e aí meu tio brigou com meu pai, depois disse que a culpa era minha, e aí o que ele está fazendo? Ele está separando o afeto daquilo. Não vai te contar assim, caramba, teve uma briga, foi horrível, eu me senti super mal, não, caramba, que Natal horroroso, minha família... Não, ele vai te contar desse jeito, mas todo aquele afeto ali associado se deslocou daquela representação. Então, por isso, e é uma das coisas que com o tempo, né, não vou falar aqui do manejo, mas do tempo, o paciente vai se dar conta de como ele conta situações, ele fala assim, depois de um tempo, já, caramba, eu estou contando isso, e parece que não me abala. Que é quando ele começa a se dar conta justamente desse bloqueio afetivo, né, que aparece como esse deslocamento, que Freud sacou lá atrás, e que é uma característica muito marcante, a pessoa consegue te contar coisas. Isso não é psicopatia, isso não é ausência de emoções, não é isso. Ele vai estar só deslocando a representação do afeto e aquela quantidade de libido vai ser gasta em quê? Em outros pensamentos que invadem, em rituais compensatórios. Vamos dizer, ele sentiu muita raiva daquilo. Ele não pode ter raiva. Então ele vai fazer o quê? Depois dessa festa de família, ele vai te contar aquilo daquela maneira, mas tem um excedente de libido que isso pode virar um lavar de mãos,
Normalmente é assim, aparece um desejo, aparece algo mais verdadeiro, mais orgânico nele, aí vai ter que, em seguida, ter uma compensação, uma purificação, um ritual de purificação, alguma coisa para expiar a culpa, para expiar essa questão. Então ele vai lavar as mãos, vai conseguir te contar, vai ter pensamentos sobre aquilo, ou de repente vai começar a pensar, e aí é da onde analistas iniciantes, às vezes até mais experientes, capotam, não é, Ricardo? Porque aquilo vai para algo tipo assim, eu estou devendo, estou fazendo um paralelo ali ao Homem dos Ratos, tá? Que a dívida era de 3,80 coroas, se eu não me engano. Algo muito pequeno. Eu sou matemático de formação, ele é físico, então números a gente acaba, gravado número, eu acho que é isso. Pode ser. Não é? Depois eu vou conferir. Mas então, uma dívida assim de R$2, aí ele fica com aquilo. E ele chega te contando, estou devendo R$2 para aquela pessoa, o que a pessoa vai pensar de mim, R$2. Qual é o erro do analista nessa hora? É não entender o conflito por trás e falar assim, vai lá, paga os R$2. Ou então assim, são só R$2. Porra, o sofrimento que ele causa, olha o exemplo do Homem dos Ratos, de dias indo lá colocar a pedra no meio, né? O curto-circuito que deu, porque o capitão mandou que ele pagasse a dívida para o tenente, mas não foi o tenente que pagou o óculos dele, foi na verdade... Na verdade, eu não expliquei, né? Foi, na verdade, a secretária, talvez, dos Correios. Então, deu um curto-circuito ali na questão da dívida. No resumo, não foi ele que pagou pelos óculos, dizem para ele que foi uma pessoa. A pessoa vai entregar o óculos para ele, né? É o Tenente B que ele chama. O Tenente B vai entregar, mas não foi eu que paguei, foi o Tenente A. E ele começa a querer procurar o Tenente A, não encontra o Tenente A saiu, ele vai nos Correios, aí parece que a moça ele vai ter ideia... A história é um pouco confusa, tá? Você lê o texto, você leva um tempo para entender. Mas a neurose obsessiva é isso. Por quê? Sim, como você desloca o afeto das representações associadas, e isso está na consciência, isso não é para deixar coisa recalcada no inconsciente. Está na consciência. Ele sabe ali o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes a clínica é muito emperrada. Por quê? Porque essa quantidade de libido excedente, está tudo na consciência, no pré-consciente consciente, para dizer melhor, está ali no pré-consciente consciente, aquela libido vai pulando de lugar em lugar, daqui a pouco o cisma é com uma coisa, pode ser algo a realizar, né? Eu quero comprar um carro. E aí ele vai, é capaz de sessões, eu quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, mas aí o apartamento, e aquilo fica. Aí você fala assim, por que está nisso? Está nisso porque, enquanto ele está nisso, ele está se afastando do próprio desejo. Que foi o que o Ricardo já foi adiantando aí na nossa... Se não combinou, não tem como. Mas é melhor sem combinar, freestyle, sabe? Nessa história do Homem dos Ratos, que a gente estava aqui comentando, só para não ficar assim tão em aberto, tem essa história, então, ele recebe um óculos pelo qual ele não pagou ainda, alguém diz para ele, né, o Tenente B entrega, ele diz que foi o Tenente A, ele não consegue encontrar o Tenente A, vai procurar a moça, vai ver os Correios para descobrir quem realmente pagou por aquilo, e dá uma outra confusão, até que ele começa então a ter a ideia de que ele tem que pagar a dívida ao Tenente A. Ele chega a ele está lá em umas manobras de guerra, treinamentos militares, alguma coisa assim. Ele toma um trem para ir à cidade onde disseram que o Tenente A estava, e à medida que ele ia no trem, ele às vezes ia parando de estação em estação, decidindo se ele continuava ou se ele voltava. A dúvida da neurose obsessiva. E aí no finalzinho eu volto à história da colina, porque a história da colina tem coisas surpreendentes sobre a capacidade da neurose obsessiva criar narrativas na cabeça. Né? Muito. Então, olha só, eu também acho, aí vou colocar uma opinião pessoal que eu acho que ajuda bastante. A segunda tópica freudiana, né, quando ele passa para a divisão em id, ego, superego, supereu, enfim, independente da nomenclatura, ela teve um papel importante, que não cabe aqui, na nossa plataforma é super explicado em detalhes, mas não cabe aqui. Né? Só que, para a neurose obsessiva, eu vejo um ganho na narrativa com essa ideia de um superego muito boa, muito grande. Imagina o seguinte, você é alguém que você tem
um sensor, você tem um senhor, vamos chamar assim, aí recuperando o que o Lacan depois fala da lógica hegeliana do senhor e do escravo, você tem um senhor super exigente, um senhor super cruel, tá? Um senhor sádico, que se ele não for atendido, ele é capaz de torturas e impor sofrimento enorme, só que isso está dentro da tua cabeça, teu superego. Está dentro do teu aparelho psíquico, né? Não é um lugar do cérebro, nunca é demais chamar. Então, o que você faz? Você vai fazer de tudo, para aplacar e evitar a ira, a punição desse senhor. Olha aí, isso já é um texto muito depois, né? Já são textos lá da década de 20, mas você vê a ideia do Freud indo-se. Então, diante desse senhor, imagina você viver assim. Você vai querer voltar para casa, você vai querer não fazer grandes coisas, você vai fazer de tudo para que essa punição, que na verdade, né, é uma punição sobre o próprio desejo, né, tudo que está em jogo aí é a dinâmica do desejo, que durante a travessia edípica ali e depois a solução é uma volta, uma fixação na fase sádico-anal, e aí com todas, por isso que é carregado, né? Acho que é legal falar do ponto de vista dos estágios do desenvolvimento libidinal, é todo fixado com essas ambivalências, expulso as fezes ou seguro as fezes, dou o amor ou não dou o amor. O próprio Homem dos Jatos tinha dúvida, casa com uma mulher pobre ou uma mulher rica? Ele ficava nisso, com quem casava, e é uma tortura, gente. Quem vive com essas coisas é uma tortura. Então se cria, se impõe. Eu tenho esse senhor punitivo. Se impõe um monte de regras. Ou sofre com os planos futuros, acho que isso é importante, né? Uhum. E aí, se não cumprir, se não aplacar, então vou fazer de tudo, vou reger minha vida para aplacar a ira e a punição desse senhor aí, na verdade, do superego. Sujeito. Sim, sim. Marcelo falou sobre a questão da fixação dos estágios libidinais. Esse é um ponto importante para entender uma parte do que acontece com o neurótico obsessivo, porque, retomando de maneira assim breve, a fixação, a fase sádico-anal é aquela fase que coincide justamente com o momento do desfraude da criança. Então, assim, a criança que nasceu, né, recuperando a história do nosso nascimento, a gente nasce, a gente tem uma mãe ali ou alguém que faz a função materna super devotada, a gente precisa de algo, aquele algo tende a aparecer imediatamente, o atendimento das nossas necessidades é concomitante ao surgimento daquilo que aplaca aquela necessidade. Então a criança se acha ali onipotente. Só que aí o tempo vai passando, a criança amadurece, a mãe pode atender outras demandas da vida e a criança vai se frustrando nas suas necessidades, naquilo que ela acha que ela precisa, pelo menos. E, ok, ela vai se acostumando, se organizando, entendendo, né? Começando a ter um vislumbre de que ela realmente não é onipotente. Mas, pelo menos, urinar e defecar ela pode fazer na hora que ela quer, porque ela usa fraldas e está tudo bem. Só que lá por volta dos 2 anos e meio, começa esse momento do desfraude. Então, aquilo que ela podia fazer na hora que ela queria, o último bastião da onipotência dela, ela tem que abrir mão. Não, agora não é quando você quer. Tem um momento, um lugar que você tem que ir quando você quiser urinar e defecar, tem que avisar que quer, não é simplesmente fazer. Então, imagine quanto é para qualquer um de nós que achávamos que éramos onipotentes, fantasiávamos, para usar um termo mais técnico, que éramos onipotentes e, de repente, descobrimos que não somos. Mas, beleza, pelo menos aqui na hora de defecar e urinar, eu sou, entre aspas, onipotente. Faço quando quero. Não mais. É óbvio que o sujeito vai se ressentir. E nesse ressentimento começa uma história de reorganização da relação da criança com os objetos do mundo, primeiro com seus objetos de cuidados primitivos, que é uma história assim, riquíssima. Porque, em primeiro lugar, essa criança vai, muitas vezes, né, nesse ressentimento de ter que fazer as coisas, não na hora que ela quer, mas no momento que é culturalmente aceito, no lugar que é culturalmente aceito, essa raiva pode sair, por exemplo, se vingando desses pais, vingando-me dos meus pais,
por me obrigarem a fazer uma coisa na hora que eu não quero, ou não deixando fazer quando eu quero. Então, eu vou me vingar, que é um investimento sádico nesses objetos. Né? Quero me vingar, quero causar mal a eles em um certo sentido. E para fazer isso, eu percebo lá que quando demoro a defecar, meus pais, por exemplo, ou um deles, ou os dois, ficam angustiados. E nessa angústia eu percebo uma lacuna de me vingar, faço esse sadismo, mas para fazer isso eu preciso reter as fezes. E à medida que eu retenho as fezes, eu vou começando a sentir desconforto, dores, e aí eu começo a sentir dor e vou sentindo que não vai dar mais para segurar porque está desconfortável demais e permito que as fezes saiam. Como eu segurei por mais tempo, a descarga é maior, e aí, pensando na primeira teoria pulsional freudiana, quanto maior a descarga, maior o prazer. Então, daquele sofrimento que eu me autoimponho para gerar essa vingança sobre os meus pais, eu acabo extraindo um prazer maior do que usualmente eu extraio ao defecar. Nessa organização aí, as crianças caem nas fantasias sadomasoquistas. Por isso que muitas vezes a gente fala, as fantasias sadomasoquistas têm um componente de fixação sádico-anal muito importante. E lembrar que quando a gente fala de fixação, a gente está dizendo fixação libidinal. Investir libido em um objeto é encontrar uma forma de se relacionar com aquele objeto. Se você muda a forma de relação com o objeto, você muda a forma de investir libido no objeto. Então, ali na fase sádico-anal, você está tendo uma série de aprendizados relacionais e fixando, devido a certos traumas, certos prazeres intensos. Isso Freud, assim, ele postula, mas nunca consigo explicar muito bem, porque são coisas da ordem do inconsciente. Ninguém escolhe, né, Marcelo? Eu vou me fixar aqui ou ali. São acontecimentos da ordem do inconsciente. Ele tem até texto, tentando aquele texto importante da escolha entre a histeria, e que ele tenta ver as condições para isso, mas nada é muito definitivo. Exato. Então, o que é importante é que essas fixações são da ordem do inconsciente e elas vão organizando uma experiência de como se investe libido nos objetos e em si mesmo também. Outra coisa que acontece nesse momento é que a criança começa a aprender o controle dos esfíncteres. E aí é aquela história, ela precisa... Aí tem vários exemplos possíveis. Imagine, a criança está lá brincando. Quantas vezes vocês já não devem ter visto crianças pequenas que se urinaram porque não queriam parar de brincar? E muitas vezes, aí vai depender da criança, vai depender da reação da família, da reação do ambiente, mas essa criança, ao se urinar, pode, por exemplo, ficar ali envergonhada ou qualquer outra coisa que não seja agradável para ela. Supondo que isso seja verdade, essa criança com o tempo também, que está aprendendo o controle dos esfíncteres, vai ter que decidir entre continuo brincando ou vou ao banheiro agora. O que exige uma certa decisão entre eu tenho algo aqui que eu posso usar ou não, que é a descarga da minha urina, por exemplo, que vai caindo numa chave de parcimônia, que é tentar usar os recursos que eu tenho da forma mais otimizada é ótimo, né? De uma forma otimizada, né? Tanto quanto possível. Proveito daqueles recursos. No caso, o recurso é a satisfação que ele está ali em brincar, e com isso ele segura os esfíncteres. Mas espera aí, tem um limite nisso aqui, um limite ótimo, que eu consigo brincar, mas não me urinar. A mesma coisa com as fezes, naquela coisa de atacar os pais, mas eu vou atacar até que dor, até que desconforto. Esse controle vai dar um aprendizado de investimento libidinal que tem a ver com a parcimônia. Assim, a cronificação da parcimônia levaria à avareza, né? São alguns exemplos interessantes. Coisas que têm associadas à neurose obsessiva, deixando claro que nem todo neurótico obsessivo vai ter essas características claras, e que na histeria você também vai ter isso. Porque todos nós passamos por todos os estágios do desenvolvimento libidinal. Perfeito, professor, perfeito. Posso recuperar um negócio importante? Quer falar mais sobre isso? Não, eu já falei de mais coisa técnica, né? Pode ir. Olha que interessante. Deixa eu recuperar aquilo que eu estava falando do superego e tal, e agora vocês entenderam que tem essa fixação explicada pelo Ricardo na fase sádico-anal, por isso vão ter essas características dessa fase, claro, manifestas no adulto. Bom, tá. De novo, sou um sujeito
com um temor enorme de uma punição. Um superego que pode me punir. Que qualquer movimento aonde eu perco o controle, onde eu não esteja vigilante, é tipo assim, um soldado na guerra não pode cochilar. É mais ou menos assim que se organiza o neurótico obsessivo. Ele está sempre alerta, sempre com aquela coisa. Então, ele não pode vacilar, ele não pode relaxar e ter o gozo. Ele não pode, até porque o gozo é ameaçador, o prazer é ameaçador de se desorganizar e tirar daquilo. Então, diante desse senhor tão cruel, que ele se submete, né? Ele vai para essa posição submissa, que ele também pode fazer isso com outras pessoas, projetar isso em outras pessoas, mas com o superego essa relação, ele vai tentar não ter problema. E daí ele vai, em vida, tentar abrir mão o máximo possível do prazer. Não é igual na histeria de deixar insatisfeito para ele nunca se realizar. É tentar abrir mão do prazer, é tentar abrir, né, se organizar de uma maneira, e olha que interessante, que existe, o que acaba acontecendo na cronificação disso, é uma mortificação em vida. Isso vai explicar uma sacada muito brilhante de Lacan, que diz que a pergunta que o neurótico obsessivo endereça ao outro é: eu estou vivo ou não? Porque essa paralisia, essa dificuldade de se decidir, esse medo da punição, faz assim, no popular é assim, não vou mexer não para não fazer onda. É assim que o neurótico obsessivo leva a vida dele. E por isso, quando ele relata no consultório a vida miserável que ele percebe ter, miserável no sentido de poucas alegrias, pouco prazer, tudo muito no controle, tudo muito equalizado, né, das emoções, acredita. Porque aquilo que ele está falando, você diz assim, mas você tem um emprego, mas você tem dinheiro no banco, é uma falha de manejo gigantesca, porque ele se sente paralisado na vida. Ele sente que a vida dele é uma repetição sem graça. E, às vezes, precisa fazer uso, por isso associado, ou de substâncias, ou de muita bebida, ou de muita comida, coisas que possam dar, mesmo que momentaneamente, um suspiro, mas logo vem a culpa. Logo vem o medo da punição. Então, entender a mente do neurótico obsessivo, entender a principal apresentação, é essa mortificação quase em vida quando se cronifica. Por isso, o outro você quer saber, eu estou vivo ou eu estou morto? Essa é a pergunta endereçada ao outro. Sim, muito bom, professor. Eu estava pensando um negócio aqui, mas para variar, eu esqueci. B12. B12 é a piada interna, ele tem que tomar B12 que ele esquece as coisas. E tem 10 ideias brilhantes, aí esquece. Às vezes sobra uma, duas, mas ainda vale, ainda está no lucro, porque são realmente muito boas. Então não é o grande problema. Mas eu acho que está clara a apresentação sim, do que a gente faz da neurose obsessiva. Lembrei o que eu ia falar. Não, e assim, o que acontece nessas questões de manejo, a gente não está aqui para falar de manejo hoje, mas o que acontece muito com o manejo do neurótico obsessivo é que você ficar perguntando para ele, tá, mas o que isso significa? Ele sabe o que significa, né? Isso que o Marcelo falou, as coisas estão na consciência. Estão na consciência. É muito mais um trabalho de você ir com ele aos poucos, deixando ele se dar conta, e isso é difícil. O tratamento com pacientes neuróticos obsessivos nesse nível que o Marcelo está falando, né, que a gente está pegando a coisa mais assim, digamos, limite, né? Que nível essa mortificação? Não, a mortificação existe, mas ela tem graus, né? Tem uns que caramba. Tem uns que você fica assim e fala, caramba, como é que a pessoa vive? Vive, sim. E se você começa a querer fazer coisas muito rápido com esse paciente, interpretações brilhantes, cara, boa parte daquilo ele já sabe, ele já sacou, ele já tem pelo menos um vislumbre. O que você às vezes só precisa... está desvinculado do afeto. Do afeto, exato. Exato. O que você precisa é dar tempo num espaço onde ele ali sabe, em alguma instância, que alguém percebe essa mortificação, que alguém está recebendo essa pergunta, dizendo, não, você está vivo, cara, você só não está percebendo. Você tem o direito de estar vivo, você pode viver, você não será punido por estar causa disso, né? Então, coisas, né, que você vai viver com o paciente, onde boa parte do tratamento no início é dar esse espaço para que ele possa falar das coisas dele e, aos poucos, ele mesmo vai percebendo isso que o Marcelo falou.
Eu falei isso aqui de um jeito, né? Equalizado, sim. Desafetado, né? Coisas que eu escuto, eu falei de um jeito que nem parece foi eu comigo. Acho que isso que você está falando é muito interessante para a gente falar um último aspecto para encerrar, tá? Que é assim, a vida amorosa, o relacionamento do neurótico obsessivo com o outro. Se o amor, se o afeto é essa ameaça a ser combatida, porque pode fazer com que ele entre em contato com o próprio desejo, ele vai tentar que o outro não vá embora, mas que não vá embora não de uma forma apaixonada. Porque para eu falar, imagina, tá, ele pode falar assim, olha, eu posso olhar para uma pessoa que eu amo e falar, caramba, eu te amo, com afeto associado. Ou eu posso falar assim, não, mas você entende, se eu pago as contas, se eu faço isso, não, que eu te amo. Se eu não te amasse, eu não estaria aqui. Então, para o outro, olha só, tanto que a maior queixa que aí a gente tem do outro lado, né, de companheiros, companheiras, que estão, ao que parece ser pelo relato, lembra? A gente não faz um diagnóstico assim, mas é dizer assim, cara, não demonstra paixão, não demonstra afetividade. Isso é uma amiga, então eu posso falar e dizer assim, cara, eu fui pedido em casamento assim, a gente já está saindo há um tempo, né? A gente não briga muito, acho que a gente podia casar. E depois ficou claro, pelos rituais, pelo toque que apareceu, enfim. Sabe o que eu acho? Peraí, como é que é a frase? A gente está junto há muito tempo. A gente está junto há muito tempo, não briga muito, olha o controle. Olha ali a equalização. Acho que a gente devia casar. Foi possível para repetir que a gente não briga muito, que é uma coisa importante, está sob o controle, ninguém vai esquartejar ninguém, né? Ou tem aquela coisa que o outro não vai embora, porque aí tem que lidar com o abandono, com a própria falta. E, né, quando o outro vai embora, você vê às vezes o neurótico obsessivo ruir, no término, que aí é obrigado a se dar conta, a cessar, a vencer essas camadas de defesa, de caramba, eu amava aquela pessoa, eu ainda amo aquela pessoa. E o amor, o gostar, a possibilidade do gozo que vem daí é ameaçador, porque isso faz com que a gente saia do controle de algum lugar. Saia do controle de quê? Do esconder, né? O desejo, o próprio desejo. Então, não é sobre manter o desejo insatisfeito. É diferente a organização da histeria. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Não sei se você concorda. Acho que você vai concordar. Vai lá. A gente podia fazer uma outra live e falar só de manejo disso na clínica. Pode, é uma boa ideia. Porque, assim, todos os meus alunos que estão atendendo ou supervisionando padecem e tem aquela sensação de que nada anda. Poxa, eu já estou há 1 ano e ele está me falando sobre o carro, sobre a casa que quer comprar. Ele já está há 1 ano falando sobre... Né, não muda. Porque aí a análise também tem que entrar sobre esse controle. Não pode ser uma análise incrível, muito intensa, pelo menos no início, não. Depois... o início dos 4, 5 anos não pode. Eu acho que a gente podia fazer uma live, dada a nossa experiência de tantos anos, sobre o manejo da neurose obsessiva, e tem mais coisa para falar. Sim, tem a história do Dick, que eu não consigo contar, da coína, que não vai dar tempo, mas eu conto na próxima, já que a gente vai fazer uma próxima, eu prometo que essa história da coína, do sobe e desce, do Homem dos Ratos, eu conto, que é uma história muito interessante. E também eu acho que tem mais um ponto que é para chamar a atenção, que é uma grande dúvida, que é também a gente poder fazer uma distinção. É porque é muita coisa para falar sobre o toque. Então, quando a gente fala de neurose obsessiva, a gente está falando de toque, isso é outra coisa que há muita confusão e que a gente tem muito como contribuir, muito como explicar. Tá bom? Combinado, então? O que você acha? Combinado. Só um último aviso. Tem gente escrevendo aqui no chat, a gente tem uma limitação. Estamos eu e Marcelo aqui sozinhos. A gente não consegue responder o chat ao vivo. A gente, inclusive, usualmente... A gente responde depois. É isso que eu ia falar. A gente responde para vocês depois. É bem-vindo. Tá bom? Obrigado. Mas obrigado pela participação, pelos comentários aí. A gente responde com calma. Até a próxima live, que é daqui a 15 dias, no mesmo horário. Então, sem ser a próxima quinta, na quinta a gente está fazendo grupo live para o nosso grupo fechado, né? Lives de dúvidas, de manejo, para quem já assinou a plataforma e está no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, mas na outra a gente estará fazendo uma live aberta agora. A gente decide normalmente os temas assim, né? Tem tanta coisa ainda para falar. Sim. Senão depois uma live de 2 horas nem a gente aguenta. Pois é.
Então, obrigado aí pela audiência. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima aí. Até a próxima.